Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e olha, Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, colunista da Veja, publicou uma coluna com o título A Primeira Jogada de Ciro Gomes contra Lula. Será mesmo, Matheus? Esse cidadão já vem atuando com uma imensa irresponsabilidade, não é de hoje, e acaba manchando ainda mais, a classe jornalística que já não está muito bem vista por boa parte da sociedade. Aí o que ele vai lá, escreve, repercute, desinforma, vai para o Twitter. É uma coisa realmente lamentável. Eu vou trazer para vocês aqui os principais pontos dessa coluna e opinião de algumas pessoas, um jornalista que eu acompanho e respeito bastante, um economista. Quero trazer também minhas próprias reflexões, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, nos dê essa força, se inscreva, é super simples aí. E claro, se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike, comenta. O que você achou dessa coluna que o Matheus Leitão, na minha opinião, lamentavelmente escreveu com a clara intenção de prejudicar Ciro Gomes? Vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá, manchete então, a primeira jogada de Ciro Gomes contra Lula após as eleições. E aí ele ainda colocou entenda, dando a entender que, nossa, vou explicar algo aqui que realmente faz muito sentido, quando na verdade não faz sentido algum. Diz ele então, a sinalização do PDT de que vai apoiar a reeleição de Arthur Lira para a presidência da Câmara tem tudo a ver com Ciro Gomes, disse o Matheus. Ah, é mesmo, Matheus? E a sinalização de que o PT também vai apoiar Lira tem a ver com o Ciro também? Porque assim, no dia 22, um dia antes do Matheus escrever isso aqui, portanto já tinha essa notícia que o Matheus certamente já tinha tido acesso a ela, tá lá, manchete na CNN. Por PEC, PT negocia adesão formal ao bloco da reeleição de Lira. E diz mais, se a negociação evoluir, PT formaria bloco parlamentar para a eleição da mesa da Câmara com partidos que hoje integram a base de Bolsonaro. Já falei várias vezes, Lira está muito forte no comando da Câmara dos Deputados, tudo indica que ele será reeleito presidente da Câmara, o que não quer dizer que eu, por exemplo, concorde com a posição do PDT, e eu sou filiado ao PDT. Então, na minha opinião, é um erro apoiar Arthur Lira, mas eu não sei o que está sendo conversado, negociado, discutido lá em Brasília. É a opinião de quem está acompanhando aqui as notícias que nos chegam. Sou contra, insisto nesse ponto. Voltando aqui ao Matheus Leitão. Nesta terça, 22, o líder do PDT na Câmara, o deputado André Figueiredo, disse que uma consulta à bancada de deputados apontou para o apoio a Lira. Abre aspas para André Figueiredo. Nós fizemos uma consulta à bancada dos deputados que assumirão a partir de fevereiro. E o entendimento, também com o Carlos Lupe, é que vamos chamar uma reunião da executiva com a bancada para 6 de dezembro para oficializarmos o apoio. Isso aqui, sim, insisto, foi noticiado. Há realmente essa sinalização do apoio do PDT ao Lira e eu, repito, particularmente lamento esse apoio. Voltando ao Matheus, que diz, é fato, olha, veja bem, é o fato que ele vai arrumar, que Ciro tem grande influência no PDT junto com o presidente Carlos Lupe, e a divulgação pública da posição do partido seria um sinal, de acordo com aliados do próprio pedetista, do rancor cirista em relação a Lula. O rancor, inclusive, diz ele, supera posturas contraditórias de Ciro em relação a Arthur Lira. Aí ele vai citar falas do Ciro chamando Lira de bandido, inclusive, e falas do Ciro também se dizendo contra o tal do orçamento secreto praticado lá no Congresso Nacional. Aí o Matheus insiste, a possível vitória de Lira não é o melhor dos cenários para Lula, embora uma reeleição dele não seja algo grave, já que o presidente da Câmara deve flutuar entre apoiar o novo governo e ser oposição, a depender do tema. Apesar disso, nos bastidores, Lula preferia ter um outro nome, principalmente por causa da proximidade entre Lira e Bolsonaro. Olha, essa proximidade entre Lira e Bolsonaro é agora, é igual o Ciro Nogueira. Vai dizer que é da proximidade do Ciro Nogueira com Bolsonaro? O Ciro Nogueira em 2018 fez campanha para o Haddad. Estava até aquele momento, antes do Haddad ser colocado no lugar do Lula, depois daquela fraude, daquela mentira com o Lula da cadeia se apresentando como candidato, sabendo que não poderia ser, portanto, mentindo para o povo brasileiro, já que não é questão de opinião. Mas não, a lei da ficha limpa impedia Lula de ser o candidato. E naquela ocasião, Ciro Nogueira era o quê? Era lulista. Aí quer dizer que ele virou bolsonarista? Não, Arthur Lira, Ciro Nogueira, eles querem estar próximos do poder. Não duvidem que Ciro Nogueira daqui a pouco está aí de braços dados com o Lula e com vários outros petistas. Mas aí,
Ele explica depois que Lula não quer se envolver nas negociações, eu acho que até faz bem se de fato ele conseguir se manter distante, sobre o risco de ficar na mão do vencedor se não for o de sua preferência. Isso aqui aconteceu com a Dilma e de fato deu muito errado para ela quando Cunha venceu e depois deu abertura no processo de impeachment. E aí ele finaliza a péssima coluna dizendo o seguinte: o apoio do PDT é uma jogada de Ciro, porque o pedetista resolve apoiar o candidato que é aliado de primeira hora de Bolsonaro, que não tem alinhamento com o PT e pode dificultar a vida do novo governo. A decisão, vejam bem, mostra o recalque de Ciro, que apesar de dizer que não vai mais ser candidato à presidência, provavelmente estará em campanha de novo em 2026, tentando chegar ao poder. Sim, ele é um jornalista e usou recalque para fechar de forma deprimente a sua coluna. Sobre 2026, parece que Ciro, se for mesmo candidato, vai incomodar. Porque para o filho da Miriam Leitão, na Veja, né, e dispensa comentários em relação à Veja, escrever isso, né, que claramente visa prejudicar a imagem de Ciro, insistindo nessa coisa do Ciro fazer algo em relação ao aliado de Bolsonaro, dá sinais de que Ciro não está tão morto assim quanto muitos pensam. Mas é impressionante como a mídia, a grande mídia, trata Ciro Gomes, não é de hoje. É o tempo todo jogando contra, salvo raras exceções e raros momentos. Um amigo meu mandou um comentário interessante num grupo de WhatsApp. Disse ele: típica imprensa suja, cria teses conflituosas e especulativas para gerar discórdias, mas principalmente com o objetivo claro de corroer a imagem de Ciro Gomes, pois querem garantir que não tenha chances em 2026. São os escravagistas, com o poder imoral e contraditório que têm, para melar as intenções do abolicionista. E Ciro, né, vale destacar, nem está tão ativo assim na discussão política, pelo menos, né, até este momento. Nas redes sociais tem postado coisas da vida pessoal, lamenta a morte de um ou outro famoso, parabeniza pessoas pelo seu aniversário, parabenizou recentemente até o André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, amigo de Ciro Gomes há muito tempo e líder, né, lá na Câmara dos Deputados. Mas o foco do Matheus é dizer que Ciro estaria ajudando Lira para prejudicar o PT, quando, como eu disse lá atrás, até o PT dá sinais de que apoiará Lira em troca do apoio para a aprovação da PEC. E aí o Matheus Leitão propositalmente esconde essa informação. Inclusive, o possível apoio do PT a Lira, dado como certo por muitos, né, tem irritado um rival, né, de Lula, né, de quase sempre, né, que é o Renan Calheiros. Eu digo de quase sempre porque em 2015 lá ele apoiou o impeachment da Dilma, 2016, aí virou para muitos golpista, fascista, não sei o quê. Aí no ano seguinte voltou a ser companheiro, que estava junto de novo com o PT. A jornalista Sheila Melgarejo mandou muito bem no Twitter, disse ela: dica de como não fazer jornalismo, confundir teorias de conspiração da verdade dos fatos. Fonte e fatos comprovam a afirmação. Se você não tem nenhum dos dois, você não tem nada, disse ela. O que parece ser o caso da matéria abaixo. Ela ainda foi cuidadosa e colocou o que parece ser o caso da matéria abaixo. Depois reclamam porque a Choquei virou fonte de informação. Choquei, que era uma página até pouco tempo, digamos assim, de fofoca, uma coisa assim, virou fonte para muitos aí de informação. Outro ponto, diz ela: matéria séria, não adjetiva ou tenta analisar psicologicamente o sujeito da matéria, a não ser que pergunte a um especialista da área e ele fale sobre. Mas aí o Matheus falou que o Ciro está recalcado, está com recalque. O economista Christian Kuhn, né, comentou no Twitter, vale lembrar que o Christian até participou aqui no canal de uma entrevista sobre a PEC da transição, uma entrevista muito bacana, ele com o Thiago Machado, também o Fred Krepp participando aqui. O Christian, inclusive, deu uma invertida lá na matéria da Veja, que é quando você consegue ter mais curtidas no seu comentário do que a postagem inicial. Ele colocou o seguinte: Matheus Leitão, de onde você tirou que o Ciro está envolvido no apoio dos deputados do PDT ao Lira? Que jornalismo é esse que você faz, sem quaisquer evidências, inferindo que o Ciro manda no partido? Ou você prova o que diz, ou perde qualquer credibilidade com esse seu clickbait. E teve um outro comentário que eu uso para fechar esse nosso vídeo, que disse o seguinte: a fonte do Matheus Leitão, vozes da minha cabeça. E finaliza: por isso que o jornalismo brasileiro está morto e desmoralizado. Morto talvez tenha sido uma palavra muito dura, mas desmoralizado, inclusive por conta de situações como essas aqui, provocadas pelo Matheus Leitão e vários outros. Não tenhamos dúvidas que as pessoas hoje não acreditam tanto mais assim na imprensa. Ah, mas é culpa do Bolsonaro.
Bolsonaro, sim, ele ataca também a imprensa, muitas vezes da forma errada, mas não dá para negar que a imprensa não é de hoje, não é depois de Bolsonaro, tem tido um comportamento muito deplorável em relação à informação que deveria ser passada. E passa a informação, a pessoa gosta ou não gosta, mas daí a trazer esse tipo de coluna aqui, francamente, não colabora em nada, na minha opinião, atrapalha e muito, até na credibilidade, né, que tem feito muita falta aí ao nosso jornalismo. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Se puder, compartilha esse vídeo, vai que mais pessoas fiquem sabendo e decidam participar desse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais!